Getúlio Vargas prometeu sair da presidência apenas morto e essa promessa foi cumprida. Na madrugada do dia 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas utilizou essa arma aqui para poder dar um tiro contra o próprio peito. Grande parte da população foi à loucura, saíram às ruas chorando, gritando, fazendo manifestações e perseguindo inimigos políticos, principalmente seu principal opositor, Carlos Lacerda. Esse político e jornalista havia se envolvido em um escândalo político que deixou o governo de Vargas contra a parede. Ainda vou voltar nesse caso, mas aqui entra uma pergunta muito importante que é muito feita por vocês. Por que o Getúlio Vargas se matou? Assim, qualquer pessoa que te dá uma resposta simples e pronta para isso é um charlatão mentiroso, porque o ser humano é extremamente complexo e o tema do suicídio mais complexo ainda. Então são dezenas de fatores que levam uma pessoa a se matar. O que eu posso e vou te falar agora é como o cenário político da época influenciou nisso. Getúlio Vargas havia governado o Brasil por 15 anos e agora estava dentro de uma Constituição democrática. Era a Constituição de 1946. Ele era o líder político mais conhecido do Brasil e conseguiu imprimir a sua digital em todas as esferas do Estado. Era amado por uma parcela assim muito grande da população, um verdadeiro fenômeno de popularidade. Porém, ao contrário dos governos anteriores, nesse ele não tinha força para perseguir a imprensa, censurar e prender os seus inimigos políticos. Enfrentou uma oposição muito forte nos jornais, principalmente vinda do jornalista Carlos Lacerda. Na madrugada do dia 5 de agosto de 1954, um atirador tentou assassinar e executar o Carlos Lacerda. Porém, o tiro pegou apenas no pé de Carlos Lacerda e acabou matando um militar que fazia a escolta e a defesa dele. Esse militar era da aeronáutica e a morte dele mobilizou a aeronáutica e depois o exército e a marinha, além de toda a oposição, pois o atentado foi atrelado ao Getúlio Vargas. Ele foi acusado de ser o mandante. Getúlio negou, mas à medida que as investigações avançavam, mais ele parecia culpado. Em determinado momento, a polícia chegou ao guarda-costas do Vargas, que era o Gregório Fortunato, que foi considerado o culpado, mandante do crime. E assim, é bom salientar que, segundo o processo, não houve envolvimento do Vargas, a decisão, a ordem veio do Gregório Fortunato mesmo. Só que na política é o reino da percepção, e se o Vargas parecia culpado, para a política, para a opinião pública, ele era culpado. Imagine o que a oposição argumentava. Olha, eles estão jogando para o Gregório Fortunato porque é o elo mais fraco da corrente, mas na verdade o mandante vem de cima. É o próprio Getúlio Vargas que se acostumou nesses 15 anos a perseguir e matar seus opositores e está tentando fazer isso de novo agora. Isso deixou o governo de Vargas por um fio. A pressão, tanto dos militares quanto dos civis, era muito forte. E até os aliados de Getúlio chegaram a propor para ele alternativas para ele poder renunciar ao cargo. Existia medo, inclusive, que um possível levante poderia acontecer para tentar tirar ele de lá à força. Só que o Getúlio sabia da sua relevância histórica. E ele sentia que renunciar ia ser sair por baixo. Ia ser sair derrotado pelos seus inimigos. Em sua carta de testamento, ele afirmou: "Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo para defender o povo que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar, a não ser meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida." Todo esse testamento tem um tom de um Getúlio Vargas que prefere a morte do que se entregar. Então, quando ele diz que sai da vida para poder entrar na história, essa percepção de que ele não é um político apenas naquele momento, mas é um político que vai ter impacto na história do Brasil para sempre. Então essa sensação de perseguição, de estar encurralado, foi como o cenário político contribuiu para que o Getúlio Vargas viesse a se matar. E se você gosta de história e quer mais informações como essa, considere me seguir aqui e lá na rede vizinha que eu sempre aviso quando tem vídeo novo. Um grande abraço e tchau, tchau.